Olá, boa tarde a toda a comunidade 247, quinta-feira, 12 de janeiro, 13 horas. Calma, Pepe Escobar já está se conectando, já está aqui, está entrando na sala de espera agora. Eu só fui, na verdade, entrando aqui para ser mega pontual, saudando o assinante Rogério Seco. Diana da Costa dizendo duas feras, aguardando para acessar essa preciosa fonte de informação. Boa tarde, Léo e Pepe. Dai Lima chegou como assinante. Boa tarde, Pepe Escobar. Estamos aqui ao vivo para mais uma grande transmissão, a mais aguardada de todos os tempos. Tudo bem, Pepe? Você não me escuta? Opa, tá tudo bem. Acho que então, Pepe, acho que você precisa se reconectar. Aqui tá tudo bem. Deixa eu ver, peraí. Alô, a gente não escuta também. Deve ser o seu fone, Pepe. E agora? Não? Peraí, vamos pedir para ele se reconectar. Peraí, rapidinho. Pepe, melhoras aí, cuida da tosse, peraí. Bom, vamos lá. Vocês me escutam, né? Vocês estão me ouvindo. Deixa eu só ouvir o retorno aí do pessoal. Tá tudo bem? Tá tudo bem com o meu som? Alguém dá um retorno aí, por favor? Estamos ouvindo. É o Pepe. Então deixa eu tirá-lo aqui e já vou dar um alô para ele aqui. Mandar um WhatsApp. Só um minutinho, gente. Pronto, já mandei um recado ali para ele. Ele deve estar se reconectando em instantes. Bom, tudo bem. Daqui a pouco o Pepe está de volta. Então, Dai Lima, obrigado aqui por chegar como assinante. Deixa eu ver o que está chegando aqui de mensagem. Meu som está ok. O fone dele deve estar desligado, né? E o José Morelli fala: começou a nova rodada de guerra híbrida no Brasil. É exatamente esse o tema da entrevista. Já já ele está voltando. Bom, vamos lá. Deixa eu continuar então com comentários enquanto vocês vão aí aquecendo, né? O Elídio aguardando lá de São Mateus, no Espírito Santo. A Conceição Melo em Fortaleza. Maria Estela, sou fã de vocês, aguardando. Fran Umbelino, aguardando ansiosamente. Nancy Bergami, oiê, boa tarde, meninos. Feliz ano novo, Pepe. Léo, energias positivas. Nancy mandando um boa tarde aqui também. Nádia Leite, boa tarde aos maiorais da geopolítica. O Pepe deve estar reiniciando a máquina dele. Marcone, aguardando de Salvador. Marcone também disse que Pepe é top. O Jeová, tem que mandar os bolsonaristas para a Ucrânia para virarem bucha de canhão. Lá os nazistas morrem como água. Não desejar o mal a ninguém, né? Obrigado aqui a Diana mais uma vez, né, pelo superchat comentário. Esse aqui não vale, né? Jorge Estima dizendo, aguardando ansiosamente. Mosca na sopa. O processo de desestabilização do governo Dilma passou pela ucranização do país. Isso começou em 2011 com a implantação da pauta anticorrupção pelos 20 centavos. Black Blocs não vai ter Copa. Concordo plenamente. A Dilma começou a ser derrubada com esse movimento que desagou depois em junho de 2013. Belbras já aguardando pela entrevista. A Regina aqui aguardando uma das melhores lives. Rapidinho. Ele está chegando aqui, vamos lá. JFB, muito bom o Pepe participar para esclarecer muitas coisas, começando pelo conflito eterno que ocorre nos Estados Unidos. Os brasileiros ficaram, infelizmente, cegos por décadas, apesar de muitos terem uma ideia, né? Rosângela está dizendo que ama as lives com Pepe. Aqui, ó, JFB. Raízes de tudo que ocorre já desde o começo do século XX, depois de 45, com a chegada de Nelson Rockefeller ao Rio de Janeiro. Ele fala, olha que interessante, esse livro é muito citado, a gente já mencionou aqui em algumas lives, A Conquista da Amazônia, Nelson Rockefeller e a evangelização na era do petróleo. Em português, o livro chama Seja Feita a Vossa Vontade. Deixa eu até pesquisar isso aqui. Foi muito boa essa dica. Rockefeller. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Não está mais disponível na Amazon, mas é possível encontrar nesses sites que vendem livros usados, né? Nelson Rockefeller e o evangelismo na idade do petróleo. Bom, deixa eu ver como é que está o Pepe. Está chegando agora, está chegando nesse instante. Deixa só ele se conectar e ele já entra aqui.
Só que agora deu problema na câmera, gente. Vamos lá. Vamos ver se ele vai conseguir. Boa tarde aqui para Tereza Cristina. Vamos ver o que está acontecendo. Beijos de Niterói, manda aqui a Carmênia. Que mais? Marcos Vinícius, fomos roubados também no cartão corporativo. Gente, o que aconteceu com o Pepe? Agora a câmera não abriu, peraí. Tá me mandando uma mensagem. Peraí, gente. Paciência, tá? A câmera não abriu. Quer tentar pelo celular? Será que é conexão? Vamos ver. Eu vou tirá-lo aqui e vou pedir para ele. Peraí. Tá. Vou ver se ele consegue entrar aqui. Boa tarde, gente querida, diz o Rodney Flores. Bom, importante, né? Porque o Pepe tem informações relevantes, publicou um artigo polêmico, tá aqui, vou deixar na tela, enquanto ele tenta se conectar. Como a CIA montou uma Maidan no Brasil, né? Então tá aqui dizendo que há participação internacional nesta operação e dizendo que isso faz parte da continuidade da guerra híbrida. E ele chama aqui, ó, fiéis ao manual de instruções da estratégia de tensão, né? Vamos lá. Deixa eu só ver se ele está conseguindo. Alisson dizendo também que a CIA mandou um recado velado ao presidente Lula. Josi Gomes dizendo que estava com saudades do Pepe. Sim. O Pepe está dizendo, câmera não abre, mas abre no meu Skype. Fecha tudo no computador. Entra ou tenta pelo celular. Vamos ver se a gente consegue. É aí que eu estou em contato com ele agora, estou lendo aqui o WhatsApp, vamos ver o que vai acontecer. Está tentando reiniciar, está reiniciando. Já já teremos aqui o Pepe, né? Então, grande Pepe aqui, diz a Aline Casaca, Beto Silva dizendo que está tudo bem com o áudio, o Antônio Pereira dizendo parabéns, Pepe, lá de Portugal. Seguindo aqui, a Eva dizendo que o Pepe estava parecendo um revolucionário bolivariano, né? O Antônio mandando um alô de São Bernardo do Campo. Enquanto isso, a gente aguarda aqui ele se reconectar. Vamos ver como é que estão as notícias. Deixa eu ver se tem alguma novidade. A gente estava aguardando também, a qualquer momento, a prisão do Anderson Torres. Não, é amanhã, na verdade. Ele vai chegar. Vou botar aqui a notícia na tela. Então tá aqui, ó, para vocês acompanharem. Hoje é quinta-feira. Amanhã, Anderson Torres desembarca em Brasília para cumprir a prisão determinada pelo Alexandre de Moraes. Né? Vamos lá. Bom, obrigado, Rodney, por dizer que estava tudo bem com o som aqui. Vamos ver se o Pepe está reiniciando o seu computador. O João do Sertão estava dizendo que estava ouvindo nós dois. Né? De fato, dava para escutar o Pepe. O problema era o Pepe não escutar o meu áudio. Né? O meu áudio é que não estava entrando para ele. Provavelmente era um problema no fone, né? Obrigado aqui a Lúcia Franco pelo retorno também. O fone dele deve estar desligado, já aconteceu comigo. O Zé Morelli já tinha lido, né? Já tinha lido sobre a nova etapa da guerra híbrida. Vamos só aguardar um pouquinho, só um pouquinho de paciência, ele já vem aqui. Olha só, a Maria Luísa Porto, almoço adiado para ver e ouvir o Pepe Escobar. Tosse feia também, fiquei preocupado, achei que ele está com uma tosse meio de pneumonia ali, né? Não foi uma tosse normal, né? E o Valsan, de onde que você fala, Valsan? Você está falando de onde? Grande Pepe Escobar, ia dormir, 247 tirando meu sono. Você ia dar aquela dormidinha depois do almoço? Ou você está falando, sei lá, da China, da Ásia, de algum lugar, né? Mais distante. Vamos seguir aqui. Cada um vai dizendo de onde fala também, para a gente ir se distraindo. Vão mandando perguntas, né? Acho que pode ser interessante para a gente já ir anotando enquanto ele vai tentando se reconectar.
A Ana Lúcia está dizendo que está em Vila Velha, Espírito Santo. Tatiana Lobato dizendo que sempre muito bom ouvir os dois. Agora sim, peraí, está entrando com câmera. Tá tudo bem, vamos embarcar o Pepe Escobar. Boa tarde, Pepe Escobar, tudo bem? Alô? Can Sim, you hear? você Puta, eu não sei o que está acontecendo. Eu tô no meu iPhone. tira o fone, Pepe. Não, É o senão eu não escuto fone, o você. problema é o fone. Não, it's not. Senão eu não escuto você. Então, tira o fone. Tira, desconecta. Alô? Despluga. Fuck. Alô? E agora? Agora você me escuta. Sim, te escuto. Então, Sem tá com fone? problema no fone. O teu fone tá com problema. Não, não tá com problema. Eu uso esse fone todo dia. Não, mas tudo bem, mas agora tá resolvido. Puta, que bosta, viu? Não, tudo bem, Pepe. Não, eu não aguento, eu não tenho mais saco para tecnologia. Sempre dá um problema de alguma coisa. E nunca deu um problema no StreamYard, sempre entrou sem problemas. E hoje ele estava dizendo que não estava lendo a câmera e não estava lendo o áudio. Pode ter sido, pode ter sido. Ele pode ter perdido uma configuração, mas estamos aqui embarcados. Zé Oeiras, no aguardo do debate, parabéns à TV 247. Vamos seguir aqui também, muita informação, diz a Ana Petri. Pepe, enquanto você estava aqui se reconectando, né? O pessoal mandando boa tarde, etc. O que eu estava mostrando? O seu artigo, né? O seu artigo sobre do que se trata esse Maidan aqui no Brasil, no dia 8 de janeiro. Queria colocar na tela e te passar a palavra para já fazer, pedindo perdão aqui ao público pelos contratempos, mas estamos aqui. Você escreveu Como a CIA montou uma Maidan no Brasil. Diga, Pepe. Bom, posso fazer um flashback antes de começar? Claro. Considerando que eu tô puto com essa merda de StreamYard, desculpe. Não. Anyway, primeiro, desculpas a vocês todos por esse abacaxi tecnológico que nunca aconteceu entre nós, né? Sempre funciona perfeitamente, e hoje não. E logo num dia importante. Segunda coisa, obrigado a todo mundo pela recepção lindíssima que eu tive em São Paulo e no Rio de Janeiro. Foi absolutamente sensacional. Eu fiquei muito tocado. Foi muito, muito, muito legal. E eu aprendi muito. Eu aprendi muito pelas perguntas. Eu aprendi muito do que eu vi em São Paulo e no Rio. E, infelizmente, eu saí do Brasil com uma série de dúvidas e com medo de que algo barra pesada fosse acontecer logo. E aconteceu. Né? Eu saí do Brasil há um mês, mais ou menos. E aí, trabalhei que nem um maluco, e fui para Sicília, fiquei entre o Natal e o dia 3, voltei para cá, fiz 3 colunas na sequência aqui, que é uma espécie de background do que terminou acontecendo no Brasil, indiretamente, e domingo a gente teve o 8 de janeiro, né? A réplica do 6 de janeiro, 3 anos atrás, em Washington. Bom, esse artigo que você mostrou, que está na tela, ele já fez um belo carnaval, especialmente nos Estados Unidos. Ele já foi traduzido em farsi, pela principal agência de notícias do Irã, em italiano, em português, evidentemente, e deve estar saindo em francês já. Porque a tese dele é brutal e sem concessões. Foi uma operação da CIA, ponto. Como ela se desenvolveu, claro, são os detalhes. A informação, a confirmação, eu tive da minha melhor fonte do Deep State entre Washington e Nova York, que eu cultivo há anos, desde quando eu morava em Washington. Eu tive confirmações secundárias também, e outras confirmações paralelas, por exemplo, do exame pelo US Cyber Command, o comando de cyberspace americano em Fort Gordon, que estava tracking chatter, como eles dizem, conversas da CIA no Brasil, de agentes infiltrados da CIA, há meses antes da eleição do ano passado. Ou seja, a CIA mandou como agentes infiltrados para o Brasil
pelas melhores estimativas, pelo menos 500, se não de 500 a 800 a 900, espalhados pelo Brasil inteiro. Com um programa, e aí é que entra a complicação da história toda, porque não existe uma CIA monolítica, são vários silos dentro da CIA e várias facções em guerra dentro da CIA, como tem no Pentágono, como tem no Departamento de Estado, como às vezes tem dentro de uma administração específica no Conselho de Segurança Nacional, onde eles têm pega para capar nas reuniões do Conselho de Segurança Nacional. Por exemplo, eu acho que isso não tem agora na administração do leitor de teleprompters, porque todos são da mesma facção, que é a facção Obama-Biden, essencialmente. Muito mais do que a facção Hillary, que era a que controlava anteriormente. Então, todos os que estão lá no Conselho de Segurança Nacional foram apontados ou são da liderança democrata ou fazem parte da facção dominante que controla o Partido Democrata, que é a facção Obama-Biden, onde entra toda essa laia que vocês no Brasil agora já conhecem de ponta cabeça, Jake Sullivan, Tony Blinken, Victoria Nuland, Wendy Sherman, todo esse povo. A diferença, a operação para o Brasil é de uma complexidade, é simples, mas de uma complexidade extrema, porque ela tem duas vertentes. Desde o começo, ela tinha a vertente principal, que era a vertente desses líderes do Partido Democrata, que era descredibilizar o processo eleitoral brasileiro, e isso enfaticamente. De que maneira? Mostrando que a única maneira onde o único jeito do Lula ganhar essa eleição seria por fraude. Mas para quem eles queriam demonstrar isso? Para o campo oposto, para os bolsonaristas e para fazer a ligação do bolsonarismo com o trumpismo. Porque o principal interesse dessa facção controlada pelos democratas da CIA não é o Brasil em si, era fazer uma ligação direta entre Bolsonaro e Trump. Por isso é que é a explicação principal de organizar o 8 de janeiro no Brasil como um espelho do 6 de janeiro, há 3 anos atrás, em Washington. Eles são eventos diretamente conectados e organizados ou desorganizados da mesma maneira. Com várias diferenças, evidentemente. A Malta que invadiu o Congresso, o Palácio do Planalto e o Senado e o Supremo Tribunal Federal nesse fim de semana era muito mais agressiva, arruaceira, bandidagem e vandalismo de queda do Império Romano do que a maioria absoluta dos que invadiram o Capitol Hill há 3 anos atrás em Washington. Não teve depredação de patrimônio do Capitol Hill há 3 anos atrás. Não teve isso que vocês, nas matérias de vocês deixaram bem claro, a devastação absoluta que incluiu rasgarem pinturas do Di Cavalcanti, né? Pelo que eu vi também. Nada disso aconteceu em Washington. Ou seja, o nível de vandalismo absoluto do que aconteceu no Brasil foi um negócio muito mais barra pesada. Explica-se o fato de que os contratados para organizar essa coisa horrorosa que aconteceu eram os escalões mais baixos da sociedade brasileira, ou os mais desesperados, ou gente que não tinha a mínima cultura cívica, absolutamente nada, né? Aí entra a complicação da história toda, por que essa operação foi lançada agora, e não só por causa das semelhanças entre o 6 de janeiro com o 8 de janeiro, mas é a razão principal dada pela minha melhor fonte, justamente, eu abro a minha coluna com isso, batendo de cabeça. E ele me disse isso explicitamente. Eles estão desesperados de que o Brasil vai ser, de novo, vai ter um papel absolutamente importante e de ponta no BRICS expandido, no BRICS Plus. E por que eles só perceberam isso agora? Esses vagabundos não sabem como funcionam os BRICS. BRICS sempre foi, desde o lançamento, quando era BRIC, desde quando foi expandido para os BRICS, e a cada ano que tem a cúpula dos BRICS nas diversas capitais dos países BRICS, isso é considerado em Washington entre anátema e entre uma besteira absoluta.
Sempre foi assim. Eles só começaram a acordar agora, nos últimos meses, porque BRICS Plus, a expansão dos BRICS, agora é um dado nessa configuração do mundo multipolar, onde a Rússia e a China já estão dizendo há meses abertamente que eles querem a expansão dos BRICS. Foi o que o Xi Jinping deixou claríssimo ano passado, quando a presidência anual dos BRICS era da China. Foi o que a África do Sul começou a dizer desde o começo do ano, porque esse ano a presidência dos BRICS é da África do Sul. E o Lula, há alguns meses, falou que o BRICS vai ser uma das ênfases da sua política externa. Agora, isso é além de anátema, e aí não entra só silos da CIA ou o Conselho de Segurança Nacional americano. Isso é bipartidário, isso é para o establishment americano inteiro. Ou seja, isso é para toda a classe dominante do império que está vendo que ele está se desmoronando a uma velocidade absolutamente intergaláctica e que agora, com a renascença do Brasil como um ator de peso no cenário internacional, isso vai ficar ainda mais patente, mais flagrante e mais rápido, porque o Lula tem uma excelente ligação, não só institucional, mas até pessoal com o Xi Jinping e Vladimir Putin. Então, isso já ultrapassou o ponto de vista de um anátema para o establishment americano. Isso tem que ser impedido de qualquer maneira. Então, só para fazer uma ponderação aqui, quer dizer, porque sim, muitas pessoas estão vendo aqui no Brasil o financiamento local a essas ações, sobretudo do pessoal do agronegócio. Do agrobusiness, claro. Tem muito dinheiro brasileiro nisso, claro, nessa operação. Mas você fala de uma inspiração internacional. Não, Leonardo, vocês estão cobrindo muito bem todas as intricações nacionais. O que eu posso contribuir para um diálogo nacional é a matriz. Não, exatamente. Eu queria chegar exatamente no ponto da matriz. Sim. Quer dizer, quando você fala de uma coordenação dessa matriz internacional, o objetivo, então, é o Brasil está em perigo, vamos salvar o Brasil, e o Brasil é puxado para esse eixo da geopolítica? Quer dizer, qual é a lógica disso? Aí é que está, Leonardo. Como é uma operação literalmente de pinça, e como é uma operação de instaurar dissonância cognitiva tanto na direita quanto na esquerda, considerando que hoje não existe mais direita e esquerda. Esse é um debate que a gente já está tendo essa conversa há anos nas nossas lives. Existe o 1% dominante, existe o resto. A elite americana, o establishment americano, incluindo esse eixo Beltway, Deep State e Nova York, mercado financeiro, são, até a última análise, o que o Tom Wolfe qualificou nos anos 80 como os Masters of the Universe. Mas agora eles não são mais os Masters of the Universe, porque agora tem uma competição direta da parceria estratégica Rússia-China. E a extensão da parceria estratégica Rússia-China são os BRICS. E os BRICS, esse ano, vão se expandir, vão passar a ser BRICS Plus. Isso a gente já conversou várias vezes, é tema das minhas colunas há meses. A fila de entrada dos BRICS, que tem Argélia, Argentina, Irã, num segundo nível, Arábia Saudita, Turquia, Emirados Árabes Unidos, num terceiro nível, Cazaquistão, vários países africanos, vários outros da América do Sul, vários outros do oeste da Ásia, etc. E os BRICS vão virar o G20 está morto. O que a gente já conversou muito desde o G20 em Bali, em novembro, que nós acompanhamos em detalhe. E aí voltando, por exemplo, porque essas minhas 3 colunas anteriores ao janeiro 8, mais ou menos, estavam prefigurando algo que poderia acontecer. Uma das colunas, que fez um carnaval enorme também nos Estados Unidos, saiu no Zero Hedge, republicado, deu mais de 100 mil hits no Zero Hedge, é onde eu citava 2 textos fundamentais para assinantes. Eu recebo porque os meus amigos banqueiros me mandam esses textos. Do Zoltán Pozsar. Zoltán Pozsar é o principal analista financeiro do planeta neste momento, do ponto de vista do Império, e porque ele trabalha no Império, e porque ele é um analista estratégico do Credit Suisse, e porque ele era do New York Fed antes. O Zoltán solta newsletters
para os assinantes dele no Credit Suisse, e eles soltam as notas de vez em quando. Qualquer coisinha que o Zoltan escreve, mas é um rebuliço no mercado financeiro inteiro, todo mundo lê. Todo mundo que conta que é importante lê. E não só nos Estados Unidos, como no eixo atlanticista inteiro. No eixo, como é que chama? Fórum Econômico Mundial, no eixo Davos, que, por sinal, começa segunda-feira. Nós vamos voltar a essa história. Por que Davos começando segunda-feira é super importante, tendo em vista a conjuntura que a gente está vivendo agora. O Zoltan soltou 2 textos, onde eu dou o link na minha coluna, um do dia 27 de dezembro e outro dia 29 de dezembro, que fizeram um carnaval extremo, especialmente por causa de uma afirmação que ele fez, quase casual, mas que era uma bomba absoluta, que ele viu que era uma bomba e ele inclusive, deu um toque ligeiramente sarcástico e irônico para abrandar. Ele estava basicamente dizendo que o futuro não é do G20. O futuro vai ser isso é a definição dele, do G7 do Oriente. E sabe o que é o G7 do Oriente? É o G5 dos BRICS. E ele disse, como vai ter novos entrandos esse ano, por razões, como é que chama? Eu decidi arredondar por mim mesmo. Isso nas palavras dele. Eu achei isso de uma inteligência, de uma delicadeza e de uma finesse extrema. Então ele escreveu G7 do Oriente. Você imagina a elite americana lendo o mais influente analista financeiro do mercado internacional, basicamente baseado em Nova York, escrevendo isso, não só para todo mundo que lê do mercado financeiro, e isso sendo reproduzido. Essa matéria, quem falou sobre isso? No Zero Hedge, o próprio Zero Hedge deu um resumo disso, e estava atrás do paywall deles, ou seja, pago. Um monte de gente pagou o paywall só para ler esse report do Zoltan. Pepe, deixa eu só te fazer uma pergunta que eu acho que é bem interessante, pegando como gancho, assim, quando o Beraldi fala assim, o que levaria Biden a apoiar o golpe? E você falou, não é mais uma questão de direita e esquerda, é 1% contra o resto, né? Bom, quando se estabelece essa conexão, 6 de janeiro do Trump com 8 de janeiro do Bolsonaro, né? E que a gente trata como terrorismo, e o Biden condena tal. Todo mundo condenou. Não, todo mundo condena. Só para formular, o que eu quero te perguntar é o seguinte: quando a gente fica vendo Steve Bannon, todas essas pessoas que estão lá nos Estados Unidos, os brasileiros que estão lá, né, agindo, e principalmente o Bannon, né? Se está claro que há uma conexão, que isso é uma desestabilização, terrorismo, etc. e tal, por que essa direita terrorista não está presa nos Estados Unidos? Será que isso não é um grande jogo, né, para iludir as pessoas como se houvesse uma guerra tal, e no fundo estão todos contra, agindo quase que meio que coordenadamente, embora pareçam frações adversárias, nesse jogo de dominação? Porque, pelo que eu estou entendendo, quer dizer, não é que o Biden estaria apoiando o golpe, estaria então apoiando o caos. Apoia o caos no Brasil e depois do caos vai vir uma solução, uma nova ordem, né? Vamos avançar. Leonardo, você acabou de dar a resposta à sua pergunta. Você resumiu a resposta, que eu posso ficar 10 horas falando, é a estratégia do caos. O que o Império do Caos faz? É dividir e reinar. A única coisa que o Império aprendeu do Império Romano e dos britânicos é dividir e reinar. Eles não sabem fazer outra coisa. Para você impor dividir e reinar, você tem que impor um caos onde não se sabe mais moralmente, eticamente e politicamente o que está de um lado e o que está do outro, quem tem razão e quem não tem, e especialmente instaurar uma dissonância cognitiva pelo espectro inteiro. E isso, eu diria que é a única coisa que a CIA sabe fazer bem. A CIA, como uma agência de inteligência e de interferência, é uma merda. Eu já vi a CIA trabalhando pela Eurásia inteira. Agora, a CIA, como promovendo instâncias de caos e desestabilizando um país por dentro, jogando facções umas contra as outras, jogando partidos políticos uns contra os outros, é a única coisa que eles sabem fazer bem, porque eles têm uma experiência de 70 anos fazendo isso. Daí o fato que, super importante, eu vou voltar à expansão da sua resposta à sua própria pergunta.
Não é por acaso que numa das primeiras... Eu coloquei bem no começo, foi uma das observações que a minha fonte fez. Ele fez uma ligação direta com o do Meidan no Brasil, com a Revolução Colorida no Irã, que ainda não acabou desses últimos meses, e com o golpe de 2002 contra Hugo Chávez. Ele mencionou isso explicitamente. Ou seja, a CIA ainda está achando que ela pode fazer exatamente o que ela fez na Venezuela em 2002, porque na época deu certo, e os manifestantes conseguiram, inclusive, capturar Hugo Chávez. Vocês devem lembrar que isso durou menos de 48 horas na Venezuela em 2002. Mas, do ponto de vista da CIA, deu certo. No Irã, o que eles estão tentando fazer no Irã over and over again? É sempre a mesma história. Eles pegam como é que chama? Uma facção que está fazendo reivindicações mais ou menos plausíveis. Nesse caso, uma menina curda foi assassinada pelos serviços de segurança iranianos. Mentira! Porque eles mesmos disseram que ela teve um ataque dentro de uma delegacia. Eles explodem esse negócio com os agentes infiltrados, e aí a gente volta aos 500, 700, 800 ou 900 mandados pela CIA há meses atrás, antes da eleição no Brasil, em diversos níveis e em diversas, como é que chama, redes sociais especialmente, onde a CIA tem uma extrema capacidade de mobilizar por redes sociais, porque eles conhecem todos os truques de mobilizar gente por redes sociais. No Irã, deu certo, do ponto de vista da CIA, pelo menos no início. Depois que os serviços de inteligência iranianos conseguiram apontar exatamente de onde estava vindo essas, essas mobilizações e militância via redes sociais, o negócio começou a afundar diretamente e hoje está praticamente debelado. Ou seja, onde eles atacaram no Irã? Eles não atacaram em Teherã, eles atacaram em capitais provinciais, eles atacaram na fronteira sul entre o Irã e o Paquistão, eles atacaram na fronteira do Irã com o Azerbaijão. No Brasil foi um negócio muito mais barra pesada, porque eles foram na sede do poder. Mas quando? Num domingo, onde se sabia exatamente que Brasília se esvazia num domingo. E, especialmente, por que agora? E aí é que existe a ligação direta entre a agenda principal, que é juntar bolsonarismo com trumpismo para tentar se livrar dos dois, no hemisfério norte e no hemisfério sul, isso do ponto de vista dessa facção da CIA. E a razão principal que une não só as facções diversas da CIA, mas o establishment inteiro da costa leste e o establishment americano, que é a ascensão dos BRICS e o fato de que Lula vai ser um líder importantíssimo na ascensão dos BRICS e nos BRICS Plus. Então, é como se eles estivessem matando dois coelhos com uma cajadada só. O problema é que o negócio virou de ponta cabeça porque foi não só desorganizado, foi um vandalismo anódino, completamente absurdo, sem nenhuma organização interna e sem nenhuma plataforma e sem nenhum poder de expressão política, que o negócio colapsou no próprio dia. E com a conivência, como vocês têm apontado corretamente, de todos esses diversos setores da sociedade brasileira, vocês sabem melhor do que eu quais são. Governador do Distrito Federal, ex-ministro da Justiça, mas... Exatamente. Só ler esse comentário aqui, é muito interessante, Pepe. Olha o que diz aqui o Francisco. Está na cara que, além de um caos, o apoio do Biden objetiva cooptar o governo Lula, que teria que pagar o apoio pelo enfraquecimento dos BRICS. O atlanticismo nunca dorme. Você enxerga a possibilidade deste cenário, de uma captura do Brasil, ou não? Não, é muito mais complicado. Muito mais complicado. Eu vou dar um exemplo excelente. Eu tive não só respostas de leitores onde a matéria saiu e foi republicada e traduzida, excelentes comentários, mas alguns que me escreveram diretamente. Um deles é um cara de alta finança internacional, foi do Banco Mundial. Hoje ele tem uma assessoria de finança que assessora governos, ou seja, esse cara é um fodão do sistema financeiro internacional. Uma das observações que ele fez, ele mandou um e-mail detalhado, depois que ele leu a minha coluna, dizendo:
Na verdade, a questão que vocês, brasileiros, têm que responder é será que eles estão conseguindo a agenda deles em 2 pontos ao mesmo tempo, que é não só eliminar o bolsonarismo, porque o Bolsonaro se aliou com uma facção que é minoritária dentro da inteligência americana, que é o trumpismo. Se eles conseguem isso e conseguem mais ou menos aplastrar o bolsonarismo no Brasil, em paralelo com a guerra deles contra o trumpismo nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo mandaram uma mensagem para o Lula dizendo: ok, a gente está te apoiando agora, mas você vai ter que seguir a nossa cartilha. E no momento que você desviar da nossa cartilha, tudo bem, você é bárbaro, você é o máximo no momento. É só você desviar da nossa cartilha que a gente vai atrás de você. Eu achei brilhante. O que você está falando... É exatamente isso, Leonardo. Eles mandaram... O que você está falando está exatamente nas colunas dos colunistas aqui mais atlanticistas, que estão dizendo o seguinte: olha, o Lula salvou o Brasil, tal, maravilhoso, evitou ali a guerra, mas o risco não está evitado e agora ele tem que definitivamente fazer um governo de frente ampla. Um governo de frente ampla é fazer um governo PSDB, vamos dizer assim. É o governo PSDB, exato, Leonardo. Mas você está vendo, se isso sai nos think tanks americanos, se isso sai no New York Times, no Washington Post, que é o jornal da CIA, eu tenho que frisar sempre para vocês o tempo todo. O New York Times é o jornal do Departamento de Estado. O Washington Post é o jornal da CIA. Se o jornal da CIA está falando isso, eles estão entregando o jogo. Que foi mesmo uma mensagem. Olha, governo Lula, essa história de BRICS, mundo multipolar, etc. e tal, não. Isso explica, talvez, Pepe, a coluna do Guga Chakra no Globo, que disse que os BRICS têm que acabar. Que não faz sentido. O Lula não pode sentar à mesa num foro que tenha o Vladimir Putin. Eu não comento subespécimes brasileiros, como você sabe. Eu nem sei quem é essa coisa, então não me interessa. Eu entendi, Pepe, mas eu só estou explicando o contexto, eu só estou trazendo o contexto. Sim, obrigado. Eu comento os fodões da matriz, que é isso que todos nós do Brasil temos que estar muito atentos. Qual é a agenda em camadas deles? A agenda em camada deles ficou mais do que clara com a maneira como essa operação da CIA, que foi programada há meses e que no final foi avançada por causa justamente dos 2 textos do Zoltán Pozsar e dessa qualificação de G7 do Oriente, dos BRICS Plus como o principal ator geopolítico a partir de 2023 no cenário internacional. Então, as 2 agendas superpostas e entrecruzadas da CIA e do establishment se entrecruzaram e, no momento, o resultado para eles é o melhor possível, porque eles têm uma vilificação, eu diria, inclusive, correta do bolsonarismo extremo pelos brasileiros, o que tem absolutamente tudo a ver, uma vilificação do bolsonarismo a nível internacional, não só entre o NATO-stan, o OTANistão, mas vindo do resto do planeta também, e vindo da Rússia e da China. A análise dos chineses em cima disso é sensacional. Eles, basicamente, o que se filtra pelo Global Times, especialmente, e pelas matérias da Xinhua sobre o que aconteceu no Brasil, é a hipocrisia extrema da administração leitor de teleprompters em condenar manifestações em qualquer país onde isso serve os seus propósitos. Mas, no caso, no Brasil. Mas em países onde eles querem uma revolução colorida, por exemplo, eles apoiam irrestritamente, ainda que aconteça exatamente o que aconteceu no Brasil. E o principal exemplo foi 2014, Maidan, na Ucrânia. Então, os chineses são excelentes para detectar a hipocrisia, né? Eles têm hipocrisia metrômetro. Boa. Hipocrisia meter, né? Uma coisa assim. Mas, Pepe, olha só, interessante, né? Quando você fala, bom, tudo isso faz parte de um plano maior, tal, o objetivo é atrair o Brasil para essa órbita
ou pelo menos não permitir que ele participe do G7 do Oriente, as pessoas que embarcam nessa, vou dar um exemplo, esse cara foi ministro da Justiça do Bolsonaro, ele vai chegar amanhã ao Brasil para ser preso. O que leva, por exemplo, as pessoas que estavam do lado do bolsotrumpismo a aderir a um plano que tinha tudo para dar errado, como deu errado, e que vai colocá-los na cadeia? Você sabe que elites compradoras, primeiro de tudo, o QI não é muito acima da temperatura ambiente, a maior parte deles, né? Número um. Mas será que eles foram levados a crer que poderia dar certo? Exato, claro. Segundo, o poder de persuasão dos mecanismos do império, tanto por mensagens diretas quanto mensagens indiretas, quanto, por exemplo, aquelas famosas viagens das elites subalternas e dos vassalos à matriz, onde eles são tratados muito bem e onde os representantes do Império passam todas as mensagens subliminares de rigor, como ninguém sabe fazer melhor do que eles. Claro, eles acreditam no seu próprio jogo, assim como, para fazer uma analogia direta, o que o meu amigo Ray McGovern, da CIA também, mas essa é uma das minhas fontes que são públicas. Então, nós jornalistas que acompanhamos o Washington, nós temos fontes onde nós temos um acordo de cavalheiros, onde os nomes nunca podem ser divulgados, e temos os nossos amigos que eram ex-Deep State, como o Ray McGovern, o Phil Giraldi, o Scott Bennett, o Scott Ritter, que fez parte ele era Marine, ele fazia parte foi inspetor da ONU, etc., e depois virou vazador. Esses são figuras públicas. E aí eles entram no debate, na conversa, podem ser citados, etc. e tal. Me perdi, Leonardo. Não, você falava exatamente. Eu estava falando do ministro do Bolsonaro que vai para a cadeia. Ele vai para a cadeia amanhã. Ele acreditou no jogo e vai se dar mal. Né? Não, esse é um que acreditou plenamente nas promessas que ele deve ter recebido, inclusive, de viva voz, né, do Império, e agora vai voltar para ser presa. Maravilhoso caso. Infelizmente, isso não acontece com a maior parte deles, e talvez inclusive, com a cúpula brasileira, das elites compradores brasileiras que organizaram o que aconteceu no dia 8 de janeiro, que muitos deles provavelmente não vão parar na cadeia, infelizmente. E é isso que acontece em golpes similares em outros países do sul global. Por exemplo, exatamente isso que eu ia te perguntar, Pepe, sobre o destino do Bolsonaro. Porque a Lívia fala assim, olha, essa explicação não tem explicação à teoria, porque senão o Bolsonaro teria que ter sido feito de idiota. Ele pode ser um idiota, talvez ele já seja um idiota. Mas pode ser que ele escape também, tem essa possibilidade. Leonardo, o idiotômetro aplicado ao Bolsonaro é uma ciência ainda extremamente imprecisa, né? Mas é inclusive plausível que ele estivesse apenas olhando de longe tudo isso, sem nenhuma intervenção direta. É extremamente plausível. E isso foi organizado a uma escala, digamos, capilar e orgânica a níveis muito mais baixos, o que explica, inclusive, o nível baixíssimo de quem foi a Brasília no 8 de janeiro. Não, ele poderia ter conhecimento, né? Talvez ele poderia ter conhecimento e, obviamente, por omissão total, não falou nada a respeito. Sim, isso, sem dúvida nenhuma. Mas, claro, tudo isso são cenários plausíveis. O principal cenário é os mandantes brasileiros das elites compradoras vão ser todos identificados e vão todos parar na cadeia? E isso é a resposta que a sociedade brasileira vai querer. Sem dúvida nenhuma. Não há a menor dúvida a respeito. Inclusive os militares. Aliás, inclusive, fazer um parêntese aqui. Só um parêntese. Eu fui à posse do presidente Lula e cheguei no dia 1º no Itamaraty, né? E eu queria só compartilhar isso com você e com o público, né? Sim. Vários diplomatas me procuraram, falaram: eu assisto você com o Pepe. Você tem uma audiência entre diplomatas brasileiros bastante alta e bastante qualificada. Então, legal. E foi muito interessante porque esses dias em Brasília, tudo perfeito, na mais perfeita ordem. Eu mesmo fiquei impressionado com a segurança. Falei, caramba, depois de todo esse terrorismo, dá tudo certo na posse. Aí uma semana depois acontece isso.
tudo muito estranho, né? Por que não aconteceu nada na posse e aconteceu uma semana depois? Pois é, Leonardo, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta para você sobre isso. Pode ser? Pode? Uma das minhas primeiras reações, entre espanto e raiva, na verdade, para mim era domingo à noite, bem tarde da noite, quando aconteceu. Uma das primeiras coisas que eu pensei, mas como é que esse novo governo não tem inteligência para prevenir um negócio desse? Eu só fui entender isso depois, porque o novo governo Lula não estava dominando todos os setores da Intel brasileira. É muito cedo ainda. Né? Não, porque na verdade a inteligência está em poder dos militares. Quer dizer, Exatamente. Então, a BIM, GSI. Agora a discussão é exatamente tirar o aparato de inteligência do poder militar. Tem muita gente intrigada, eu deixei essa pergunta aqui na tela, né? Sobre o Glenn, né? Porque o Glenn ele teve um papel muito importante na liberdade do Lula, com Vaza Jato, aquela coisa toda, tal, no Intercept. Aí ele sai do Intercept. E aí, ele apareceu nas redes sociais logo depois desse episódio criticando duramente o Alexandre de Moraes, que é o ministro que está botando para quebrar, prendendo todo mundo, toda a extrema-direita aqui no Brasil. Sim. E o Glenn passou a ser muito questionado pelos jornalistas brasileiros, até o Chico Pinheiro, né? Falou, qual é a tua, Glenn? Né? Eu sei que você não gosta de fulanizar, de personalizar, não. Mas como é que você vê? Quer dizer, que forças que ele está representando nesse jogo, né? Que de um lado ajuda a soltar o Lula, depois faz manifestações que podem parecer até... Hoje o Glenn está sendo replicado pelos bolsonaristas. E aí algumas pessoas dizem, mas é um jogo duplo. Os bolsonaristas estão usando o Glenn para defender, entre aspas, as liberdades. E eu acho que tudo isso contribui para o que você chamou de dissonância cognitiva geral. Exatamente. Ninguém mais sabe se o Glenn está com a esquerda, se está com a direita, se está com a extrema-direita. Qual é a lógica? É um agente duplo. É uma acusação extremamente grave. Se ele tivesse coragem, a gente podia debater isso ao vivo, no 247. Ia ter 10 milhões de pessoas assistindo. Você sabe perfeitamente que eu detesto dar nomes e criar polêmicas com nomes no Brasil. Eu estou fora do Brasil há séculos, eu não conheço a maior parte dos atores e não me interessa. O meu jogo pesado é aqui, o eixo Otanistão, Eurásia. Há alguns... Quando? Há 3 anos atrás. O Glenn e eu temos vários amigos comuns, especialmente em Washington e Nova York. Embora a gente nunca tenha se encontrado pessoalmente. Muita gente, inclusive, há uns anos atrás, me recomendava, Pepe, você devia escrever para o Intercept. A minha resposta era não. Se eu fosse escrever para alguém algum dia, seria para o Wikileaks, que é o original. O Intercept é uma mera cópia. Bom, eu conversei com uma das minhas fontes também que virou vazadoras, que era do FBI, que foi processada, venceu, conhecidíssima nos Estados Unidos, a Sibel Edmonds. E eu perguntei diretamente para a Sibel, você conhece o Greenwald em detalhes? Como ele é? O que ele é? O que ele joga? E a resposta que ela me deu foi absolutamente brutal. Eu prefiro nem entrar em detalhes. E confirmou algo que eu tinha apenas uma suspeita por trás. Por isso que eu nunca tive o menor interesse em me aproximar e conversar com Greenwald. Quando ele começou a aparecer no Tucker Carlson, eu achei muito interessante. Porque o Tucker chamou o Greenwald para ser o Brasil Specialist da Fox News. O Greenwald virou a eminência Brasil na Fox News e o Tucker dava minutos a fio para ele falar o que ele quisesse. Por um lado, eu vi alguns desses, alguns dos programas foram excelentes, na verdade. Então, é um papel extremamente ambíguo e que é absolutamente clássico na história do MI6 e da CIA, de um agente duplo com uma reputação praticamente imbatível e insofismável, mas que numa outra derrapada você percebe que jogo ele está jogando.
É muito o Glenn, inegavelmente, é um cara extremamente inteligente, preparado. Mas esse não é o Isso. ponto, Não, Leonardo. não, 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 eu sei, não estou te contestando, não. Eu não O estou te ponto é o contestando em relação que a jogo isso, ele está mas eu só jogando. quero dizer o seguinte: quer dizer, que eu Sim, convidei o Glenn também a vir aqui expor a posição dele, porque de fato contribui para a dissonância cognitiva. Quer dizer, totalmente. é muito complicado. E ele vira, de fato, o porta-voz do Tucker Carlson, que tem dedicado, Pepe, muito espaço ao Brasil. O que, que ele diz na Fox News? Que o Sim. Brasil está virando uma ditadura. O Brasil está virando uma ditadura com o ministro do Supremo Tribunal com superpoderes, prendendo velhinhas indefesas, prendendo senhores, cidadãos de bem que só defendem a pátria contra a dominação chinesa, coisas desse tipo. Claro, A claro, linha do claro. e É a agenda. O É, Tucker Carlson, embora tenha essa linha em relação ao Brasil, ele também tem falas que são muito inteligentes em outros assuntos, né? mas Inegavelmente, né? deixa, Então, deixa eu dar um background para vocês que é super importante. O Tucker é muito bem educado. O Tucker é old money, educação de elite, sabe pensar, sabe ser dialético, sabe pensar ao vivo, sabe improvisar, coisa que nenhum âncora americano consegue. Ele é o único. E por isso que ele tem uma audiência enorme. É um conservador, é um republicano tradicionalista, mas a velha guarda do Partido Republicano. Ou seja, não é não é neocons e não é trumpismo. O Tucker é um remanescente daqueles velhos republicanos dos anos 50, 60. Talvez 70 no máximo. Não nixonianos, né? Se a gente falar de 70. Tradicionalistas. Por exemplo, republicanos do George Bush pai. O George Bush pai, que era chefe da CIA antes de virar presidente, ele era clássico. Old school, old money, bem educado, percorreu todos os degraus do sistema americano até chegar à presidência, conservador, mas não era um demente ou um psicótico como neocons em torno do Bush e como a maior parte dos trumpistas em torno do Trump. O Trump não é um psicótico em si, ele é desinformado em termos de política, tanto nacional quanto internacional. É outra história. O Tucker, ele representa, então, para uma parcela significante do eleitorado americano, o velho Partido Republicano, que era um partido relativamente confiável, de gente bem e confiável, e que não eram os loucos que queriam tacar fogo no mundo. Por exemplo, que está durante a Guerra Fria, que iam conversar com a União Soviética, entre outras coisas, entende? Ao contrário desses dementes da administração do leitor de teleprompters. Então, a audiência interna dele nos Estados Unidos é enorme. A excelência do Tucker é falar da dissonância cognitiva e da demência interna da política americana. Ele não entende nada de política internacional, Leonardo e vocês todos. Nada. E o conhecimento dele do Brasil é pré-rudimentar, eu diria. Daí o fato dele precisar se apoiar no Glenn para ter, sabe, é americano, tá lá, vive, fala a língua, etc e tal. Então mas é um ponto de vista muito você não pode escapar dos cânones da Fox News, que é excepcional. Veja bem, Leonardo, importantíssimo, me dá 10 segundos. Excepcionalismo americano. Seja como seja implementado e seja em que latitude for. E no caso agora, muito mais grave, por que o Brasil é notícia de capa nos Estados Unidos agora todo dia? Porque é o último reduto. A América do Sul, especialmente mais que a América Latina, é o último reduto do Império, porque o Império está colapsando no planeta inteiro. E isso todo mundo sabe. Está sendo expulso da Eurásia, foi expulso do Afeganistão, vai ser expulso da Ucrânia, está sendo expulso do oeste da Ásia, foi expulso do Irã, vai ser expulso pelos árabes, vai ser expulso pela Arábia Saudita, pelos Emirados, pelo Kuwait, pelo Catar, breve. Quando o Petro-Yuan começar a funcionar daqui segundo o presidente Xi Jinping, de 3 a 5 anos. Conquistaram a Europa, mas para quê? Uma Europa desindustrializada, que não tem nada que interesse para os Estados Unidos para ir lá e concretizar a rapina que eles já começaram há muito tempo. Por exemplo,
tem tantos exemplos anexados que eu queria dar para vocês agora, mas só para fechar esse raciocínio no momento, o que sobrou para o Império em demência absoluta? A doutrina Monroe. Sobrou a América do Sul e o principal personagem que somos nós. E eles vão fazer o que for possível, usando qualquer técnica que esteja in the book or outside of the book, como a gente diz, escrita ou não escrita, para manter o Brasil na coleira. E o Lula, como a gente sabe que é extremamente ladino, evidentemente que ele percebeu isso. E evidentemente ele vê que a margem de manobra que ele tem para não provocar uma ira acumulada do Império é mínima. É muito estreita. Nossa! A margem é muito estreita. Eu só queria ler o comentário da Patrícia, quando ela fala sem o Glenn, Lula estaria preso. É fato, mas eu acho que isso aí não está em contradição com o que o Pepe falou, porque o Pepe não está fazendo um ataque pessoal ao Glenn. De jeito não é uma questão do fato. Qual é a agenda? Sim. Olha, mais uma vez, Leonardo, ecos que eu recebi de gente muito bem informada e que acompanha o Brasil, tanto da Europa quanto alguns da Ásia também, é a mesma coisa. Eles estão preocupadíssimos com que o Lula pode sofrer algum tipo de marginalização ou algo muito mais grave esse ano ainda. Tem uma preocupação já rolando entre gente bem informada. Claro, isso você não vai ouvir de nenhum governo. Você não vai ouvir daqueles paspalhos da União Europeia. Tem uma coisa que a gente fala todos os dias aqui, quer dizer, o Lula tem que ter preocupação máxima com a sua segurança física. Com a sua segurança, né? sim, claro. Isso é um fato real. Né? Por quê? Porque, evidentemente, ele tem uma margem estreita para atravessar. Agora, o Wagner fala sobre China, né? Por exemplo, veio aqui o Jake Sullivan, e você estava aqui no Brasil quando o Jake Sullivan veio, convidar o Lula para ir aos Estados Unidos. A ideia é até que ele fosse antes da posse. Ele falou, antes da posse não dá. E aí ele marcou a viagem aos Estados Unidos, que vai ser agora em fevereiro, e logo depois vai para a China também. Então, o Lula, aí você usou a palavra ladino. Ele está dizendo assim, olha, não, vou para os Estados Unidos, mas também vou para a China. Claro, agora, Rússia vai ser uma coisa muito difícil para ele, né? Um diálogo Brasil-Rússia, eu acho que está... não, mas eu diria que está inviabilizado, mas está bem difícil. Não, mas isso vai depender, evidentemente, do altíssimo nível de organização e de qualidade diplomática dos diplomatas russos e dos diplomatas brasileiros. Isso pode ser um diálogo que vai acontecer quase underground, no subterrâneo, com canais muito explícitos, com eventualmente alguns mensageiros pessoais, porque, primeiro de tudo, porque o Putin e Peskov, porta-voz do Kremlin, Medvedev, todo mundo da liderança russa, apoio irrestrito ao Lula. E querem, claro, expandir BRICS Plus juntos. E precisam do Lula para a expansão dos BRICS Plus, evidentemente. Então, talvez não inclua, pelo menos esse ano, uma viagem pessoal presidencial do Lula à Rússia. Não precisa, porque isso vai ser coordenado por gente de altíssimo escalão dos dois lados. E, inclusive, dentro das negociações dos BRICS, né, Leonardo e vocês todos. Os BRICS vão estar se reunindo pré-preparação, digamos, da próxima cúpula dos BRICS na África do Sul. Vai ter um monte de reuniões, não só a agenda desse ano como dos próximos anos, quanto eles vão ter que se sentar para discutir quais serão os critérios da expansão dos BRICS Plus. Ou seja, vamos admitir esse ano 3 logo de cara, que são os 3 primeiros da fila, Argélia, Argentina e Irã. Vamos admitir 5 ou 6, aí chama Turquia, Indonésia, Arábia Saudita? Ou vamos admitir o estouro da boiada? Todo mundo, ou seja, vira o G20 mesmo. Eles vão ter que sentar e discutir isso, é super sério. Exatamente. O Pepe Amalu falou assim, se não fosse o Glenn, seria outro jornalista, é melhor que tivesse sido a Tuxa. Eu só digo aqui claramente, eu jamais teria tido acesso a essas informações, né? Porque essas informações, elas vêm de lugar onde eu jamais teria entrado. O Ricardo Andrade está dizendo, Lula não poderia pedir ajuda da Rússia e da China a fazer exercícios conjuntos? Acho que não. Eu acho que o Lula não consegue atravessar essa margem, não, mas diga. Não, porque isso seria uma provocação
É anátema. Frontal, né? Frontal. Não, é anátema absoluto. A partir de agora, a estratégia do Lula em relação o fato de que ele está literalmente no meio entre o Império e os BRICS é uma estratégia Sun Tzu ao máximo. Vai ser Sun Tzu com 50 mil esteroides. E isso ele é capaz de fazer. Ele talvez seja o único político no mundo capaz de ter esse jogo de cintura. Ele vai estar, os seus poderes intelectuais vão ter que estar calibrados ao máximo o tempo todo para as decisões chaves, evidentemente. Mas para dar o curso desse jogo de equilíbrio, literalmente, por exemplo, esse babaca do Henry Kissinger, que já devia estar morto, 100 anos, criminoso de guerra, etc. O Henry Kissinger gosta de posar como o grande estrategista do equilíbrio de potências. Eu queria ver o Henry Kissinger pessoalmente dar um recado para o Lula. Como você seria capaz de navegar a incompatibilidade histórica e do fluxo histórico entre o Império decadente e o BRICS ascendente? Duvido que o Kissinger seja capaz de fazer isso. Duvido. Bom, a Adriana está falando, eu quero nossos recursos, incluindo a água. Evidentemente, o Brasil é um dos países mais ricos em recursos naturais. A Malu fala assim, ué, Atucho, não era só a Manuela Dávila ter indicado você ao Delgatti, não o Glenn? Isso jamais aconteceria, Malu. Eu não posso... Porque, enfim, quer dizer, essas coisas não acontecem por acaso. Jamais teria chegado às minhas mãos algo com esse peso político, né? Então, a gente tem que ainda investigar muito sobre as origens de todas essas informações. Pepe, vamos continuar, vamos seguir aqui nesse ponto, né? Realmente essa margem estreita, você falou, o Lula tendo que ser Sun Tzu entre esses blocos. E aí tem um elemento que eu queria trazer à discussão, que vamos dizer assim, as pessoas que estão ao redor do presidente Lula. Vamos pegar o vice-presidente, o Geraldo Alckmin. Cara leal, exercendo um excelente papel, mas ele já deu declarações sobre política externa na seguinte linha, não, olha, a gente precisa ver esse combate entre as democracias e as autocracias. Ou seja, o Alckmin, claramente, ele é alinhado à doutrina estadunidense de política externa. Não, pior de tudo, é um subatlanticista e que, além disso, não conhece absolutamente nada de relações internacionais. Então, mas isso torna a situação do Lula ainda mais perigosa. Pois é, Leonardo, você tocou num ponto-chave que, do ponto de vista de um brasileiro que é, ao mesmo tempo, um observador internacional, eu sou um brasileiro que observa o Brasil como um observador internacional. Quando eu voltei do Brasil, eu fiquei desesperado olhando quem está em torno do Lula. Sério, eu prefiro dizer isso claramente para vocês todos, para ficar bem claro. É trágico, eu diria que é trágico. Sinceramente. É duro encontrar alguém confiável por ali. Inclusive entre os ministros, né? Não sei se vocês concordam comigo ou se eu estou tendo uma leitura completamente errada. Por acaso, a manchete nossa agora, nesse momento, né? Bom, Lula disse que José Múcio fica na defesa. É um quadro que vem da direita brasileira, que Sim. tem interlocução com os militares. Disse ao presidente Lula, não, veja bem, essas manifestações aí em frente aos quartéis são manifestações democráticas, inclusive tem conhecidos meus que estão lá nos quartéis, etc. e tal. Muita gente cobrou a demissão dele, e o Lula está dizendo, não, peraí, ele fica e eu confio. Isso é a prova de quão estreita é a margem de manobra do presidente Lula. Ele não consegue afastar o ministro da Defesa depois do 8 de janeiro. Né? Não. Leonardo, isso prova mais uma vez, vocês devem saber muito melhor do que eu, a quantidade de pactos interconectados que foram efetuados antes da posse dele. Né? E eu acho que ninguém tem esse xadrez, esse mapa completo. E foi isso que me fez perder o sono no avião de volta, entre outras coisas. E interessante aqui esse comentário também da Terezinha. Eu concordo com o Carlos Saul sobre pauta identitária que nos desvia do foco principal, que é a luta contra o imperialismo. Ela fala também que as Forças Armadas do Brasil
são o exército de reserva dos americanos. O governo do presidente Lula abraçou fortemente essa agenda, que é uma agenda. Muitas pessoas dizem, uma agenda necessária, etc. e tal, mas é a agenda do império também. Claro. A agenda woke, vamos dizer assim. Né? E ela Mas está muito presente nesse o governo. identitarismo foi inventado, mais uma vez, pelo eixo Califórnia-Nova York, para aplastar, mais uma vez, as lutas populares no mundo inteiro, ou pelo menos no Ocidente inteiro. Eles conseguiram, na Europa inteira, conseguiram em várias latitudes da América Latina, mas não conseguem no oeste da Ásia, na Ásia Central, no leste da Ásia, no sudeste da Ásia, na China e na Rússia. Ou seja, quais são os cativos nessa história toda? Menos de 20% da população mundial. O problema do Brasil é que o Brasil está no... A definição oficial do Departamento de Estado, hemisfério ocidental. Ou seja, se nós estamos no hemisfério ocidental, nós somos colônia deles, em todos os sentidos, inclusive cultural. Né? Ou seja, qualquer estupidez que é inventada entre Califórnia e Nova York, e eu acompanhei todas durante a minha vida, antes mesmo de virar jornalista, vira, como é que chama, missal no Brasil, e é copiada ao infinito, como a pauta identitária. Exatamente a mesma coisa. Outra coisa que eu estava lembrando, Leonardo, que é super importante, isso valeria a gente fazer, inclusive, uma live mais tarde sobre como os diferentes níveis de estratégia de tensão e como isso é aplicado em diferentes países. Por exemplo, como a CIA conseguiu completamente desestabilizar e praticamente destruir o Partido Comunista Italiano, que era o partido comunista mais forte do Ocidente, até os anos 90, desculpe, usando estratégia de tensão, colocando italianos contra italianos, provocando massacres, provocando false flags dentro do território italiano, chegando a um ponto onde a culpa tinha que cair sobre alguém, entre aspas, e caiu em cima do Partido Comunista, e o Partido Comunista se esfacelou. E virou, alguns componentes viraram componentes do PD, o PD, né, Partido Democrático, que é um partido woke, pró-Europa e identitarista. E a Itália se desindustrializou, né? E ao mesmo mas tempo... bastante. Era um país que poderia ser uma grande potência industrial. Nossa, mas nem fala. Ou seja, do ponto de vista de desestruturação ainda é a terceira economia da União Europeia e uma das economias top 10 do planeta, ou ainda que esteja agora em 11º ou 12º, eles conseguiram isso num processo relativamente rápido entre os anos 70, 80 até o início dos 90. E depois, com a entrada do euro, a desindustrialização quase total da Itália. E o que só? Por exemplo, esses dias que eu estava na Sicília, eu tive conversas, mas de um nível além de altíssimo. E outras pessoas que eu conheci também, editores, nossa. E o tema principal, um dos temas principais é a desindustrialização da Itália. Outro tema principal é como a Sicília é mantida, como é que chama? Específica, de propósito, isolada da Itália, como a desindustrialização da Sicília afeta o resto da Itália também, como a Sicília é mantida à parte, justamente, e não é incorporada, e como isso, com uma mistura de uma política de desprezo com a influência da máfia, gera um dos focos do poder italiano é a Sicília. Mas, historicamente, isso eu conversei com historiadores em Palermo, eu comprei uns livros absolutamente sensacionais sobre a história da Sicília nos últimos 2.500 anos. É uma das civilizações mais extraordinárias da história da humanidade, conquistados por todos e ainda mantendo uma identidade própria e hoje praticamente rejeitada pelo Estado italiano. É brutal. É absoluto. E, por exemplo, um dos principais
focos da Sicília é a base de Sigonella, que é uma das principais bases da OTAN na Europa inteira. Tem a base aérea de Aviano no norte e a base de Sigonella na Sicília, são as duas bases mais importantes da Itália, quase no mesmo nível das 8 bases que tem na Alemanha. Ou seja, é um país ocupado ainda. E sempre na conversa, eles sempre me jogam um termo que eu fiquei conhecendo por causa dos sicilianos. Como os generais americanos se referem à Sicília. AMGOT. American Government Occupied Territory. Território ocupado pelo governo americano. É a terminologia oficial, Leonardo. Primeira vez que eu escuto isso. Muito bom. Sério. Isso é muito... Só um parêntese aqui, Pepe, pedindo aqui, na verdade, 11 mil pessoas ao vivo, likes, inscrições, quem puder ser membro, brasil247.com/apoio ou pix@brasil247. Eu estou colocando na tela essa coluna do Merval Pereira, porque é daqueles jornalistas que se enquadram na categoria Vozes do Império. Né? E ele fala assim, tempo de rigor e cautela. Se o governo tomar decisões radicais, ou seja, ampliar sua margem de manobra, cria o clima que Bolsonaro quer. E ele fala que há risco de guerra civil no Brasil. Então é o seguinte, quer dizer, olha, Lula, você tem apoio, mas você tem que andar por essa faixa aqui e você não pode sair da pista. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Leonardo, você me deu arremate, eu vou fazer a sexta agora. Opa, vamos lá, 3 pontos. Enterrada, né? Eu vou fazer uma cesta do Bryant que vale 6 pontos. O Kobe Bryant era demais, né? Olha, ele entregou o jogo. Isso que você falou está citado textualmente no texto dele. Ele entregou o jogo completamente. O que as vertentes da CIA e o que o establishment americano como um todo quer e a confluência entre 8 de janeiro, o que deu certo e o que não deu certo, e o Lula ficar no meio do caminho, é a ameaça de guerra civil no Brasil, que eles têm. Eles podem, estourar essa guerra civil usando os mecanismos deles no momento que eles quiserem. Ou seja, no momento que o Lula sair da estradinha traçada para ele. Esse vagabundo que você citou acabou de entregar o jogo. Nesse contexto, Pepe, o Bolsonaro não pode ser preso. Ele tem que estar livre comandando a insurgência. Isso, exatamente. E aí ele fica solto. Prendem lá o ministro da Justiça, ele passa uma temporada, depois sai, mas o chefe, o chefão mesmo, o líder, né? Ele não pode ser detido, talvez. Mas, Leonardo, o capitão, ele não é nem o líder. Ele é um fantoche. Ele foi usado. Ele é o bonequinho de espantalho no meio da colheita. Tem gente muito mais poderosa por trás que está controlando essa história toda. E aí vai ter que chegar em alguns personagens militares brasileiros. Esses sim são os peixes grandes. Bolsonaro é um detalhe. General Helena, esse pessoal? Eu tenho que dar nomes? Se puder. Eu prefiro não dar nomes, porque vocês conhecem os nomes melhor do que eu. Mas acho que todo mundo vai entender o que eu estou falando, sem eu precisar dar nomes. Entendi. E aí o Aristides fala, estamos condenados a viver sob as asas do Império? Por onde caminhar? Puta, essa é uma pergunta que a gente... Bom, essa nossa discussão vai durar os próximos anos, né? Sem dúvida. A diferença é que a diferença entre agora e alguns anos atrás, antes da interferência direta do governo americano nas empresas brasileiras, o golpe contra a Dilma, colocar o Lula na cadeia, toda a história que vocês conhecem de cabo a rabo, é que não havia alternativa. Agora tem uma alternativa. E a alternativa é BRICS Plus, as novas rotas da seda, a União Econômica Euroasiática, a Organização de Cooperação de Xangai, é o grupo de não alinhados, o chamado Grupo dos 77, que agora tem mais de 110 ou 120, que é o grupo dos países não alinhados do planeta do Sul global. Está tendo essa semana, vai começar essa semana na Índia, um Fórum do Sul global. Eu estou curiosíssimo para ver o que eles vão discutir nesse fórum. Que esse fórum pode ser uma plataforma
de debate e das discussões do que a gente pode fazer a partir de agora num sul global mais unido. Tem o fato de que o Irã, junto com a Rússia e a China, são os condutores desse processo na Eurásia, mas, de repente, nos BRICS Plus, a gente pode ter sentados na mesma mesa, imagina que loucura, Irã, Arábia Saudita, Emirados, Índia e China. Isso não existe nada similar na história contemporânea. E está acontecendo. Por exemplo, eles já sentam na mesma mesa na Organização de Cooperação de Xangai, Rússia, China, Índia e Paquistão. E, ao mesmo tempo, isso não impede que as tentativas de desestabilização de todos esses países continuam. Por exemplo, o que aconteceu no Paquistão agora há pouco foi um remix do Brasil. Eles usaram lawfare para destituir o Imran Khan. Eles copiaram o modelo brasileiro. E no Paquistão foi ainda mais fácil. Durou um mês e meio, 2 o processo, e o parlamento comprado em Islamabad depôs o Imran Khan. E a diferença é que, ao contrário do Brasil, foram milhões de paquistaneses na rua. Mudou alguma coisa? Não. Mas eles ficaram com medo. O pessoal está preocupado com a sua tosse, hein, Pepe? Isso aí está com pneumonia, hein? Eu tô com um negócio sério. Eu estou tomando antibiótico, inclusive. Eu estou com um negócio que não se curou da minha gripe. E o médico me disse que não é nada grave, mas eu tenho que tomar antibióticos para expelir uns horrores que não saíram. Não é Covid, não, né? Não é Covid. Eu tive ontem no médico. Não é Covid, não. É uma pós-gripe extremamente pesada. É uma gripe que está aqui na Europa desde dezembro. Agora, o mais engraçado é que eu peguei essa gripe no Rio, né? Eu me lembro exatamente. Você pegou no Rio, você ficou gripado aqui poucos dias antes de voltar e está na sequela aí. O Ricardo Garcia, eu concordo plenamente com o que ele fala aqui. Ó. Com a crise do capitalismo, a tendência das tensões, não só no Brasil, mas no mundo todo, vai aumentar. Né? Sim. Um país tão rico como o Brasil vai ser sempre cobiçado. Né? O Brasil está em disputa, né, Pepe? Claramente o Brasil está sendo disputado. O Brasil agora está no fio da navalha, né? Agora o Brasil está no fio da navalha e no centro da disputa. O Brasil voltou ao protagonismo global em N camadas, né? Ou seja, a responsabilidade histórica do Lula é ainda mais grave nesse momento, porque tudo, na verdade, vai depender do estratégia, para citar os generais russos, da ambiguidade estratégica. Então, a gente vai ter um Lula que vai ter todo dia um episódio de ambiguidade estratégica para desestabilizar, especialmente, o Império Decadente. Porque, do outro lado, está todo mundo com ele. Ele tem apoio total do lado de lá, né? Da linha divisória que vai da Turquia para o leste. Todo mundo o apoia. O problema é de Istambul para a esquerda, né? É o Talistão. Ô, Pepe, você gosta muito de cinema, esse comentário do Anselmo Coyote. Léo, quem assistiu o filme Poderoso Chefão sabe, quem vai intermediar é o traidor, né? O traidor faz a intermediação. Mas puta, adorei que você lembrou disso. E vocês sabem que eu estava no território, né? Alguns dias atrás. O motorista da minha grande amiga, a Princesa Vitória, ele é de Corleone. Obviamente, eu não parava de conversar com ele. Não. Ele me deu o mapa da vida proletária na Sicília hoje. É algo que eu não teria em 50 mil livros e 50 mil conversas com universitários. Eu peguei dele. Foi absolutamente sensacional. Ele me falou de desemprego, como é que chama? E é uma coisa extraordinária. Eu me senti no cenário do Príncipe de Salina, no Gattopardo. A Vitória o contratou, sabendo que ele não é qualificado para as funções dele, mas é o caso típico da velha aristocracia, finíssima e bem educada, que dá uma oportunidade para um camponês ou para a classe operária para ele subir na vida. Onde você... Não existe mais isso. É um cenário extraordinário. Eu estou pensando ainda como eu vou escrever sobre isso mais tarde, provavelmente para um livro, não para matérias. A relação da Sicília no Guepardo,
do Tomás de Lampedusa, comparado com a desagregação e o sofrimento da Itália contemporânea, não só na Sicília, mas em outras regiões da Itália hoje, né? E aquela famosa afirmação do Tancredi no livro, que tudo tem que mudar para que as coisas continuem exatamente como estão. E, na verdade, o que está acontecendo no mundo otanistão, no mundo ocidental, na Itália, na Europa, nos Estados Unidos, eles estão pensando que se eles forem capazes de mudar tudo, Great Reset, Davos a semana que vem, onde eles vão estar discutindo justamente sobre isso, etc. e tal, tudo vai ficar como está e eles vão continuar mandando. Só que agora não vai ser mais isso. Vai ter que ter uma contracorrente que tem que ser organizada a nível internacional. Não adianta ser só a nível regional. Vai ter que ter uma internacional multipolar, na verdade, usando todos os BRICS Plus, os árabes, os iranianos, os do sudeste da Ásia, todo mundo, a diáspora chinesa, para realmente ter uma mudança estrutural do sistema, porque a gente está num ponto de system collapse, de colapso sistêmico. A cada mês que passa, o negócio é mais brutal. E você não precisa ler o Zoltan Pozar ou o Nouriel Rubini, por exemplo, ou o Michael Hudson, para saber que vai ter uma implosão daqui a pouco. Ninguém tem uma data, mas a implosão do sistema inteiro, o castelo de cartas, vai ruir breve. E o que vai ter depois? Né? Ou, como diria o Baudrillard, o que nós vamos fazer depois da orgia? Para dar um toque um pouco menos apocalíptico. Né? Não, depois do fim do mundo, o que fazemos, mais ou menos? Né? O Pepe, olha só, tem comentários brilhantes aqui. Ótimo, eu vou ler em blocos. Leia. Vou ler em blocos e aí você vai Okay. comentando. Tá. Igor Alves, se o Supremo Tribunal investigar a série, vai acabar chegando nele mesmo. Tudo isso se iniciou com um golpe sobre a Dilma. O Lula não deveria aproveitar o momento para fazer um link entre os ataques e o Sérgio Moro, o Parlamento e o Supremo? Por que a esquerda não fala sobre isso? Exatamente, a origem disso é junho de 2013, guerra híbrida, Lava Jato, etc. Sim. e tal. Sim. Aqui é mais uma constatação, né? O Fernando Castro pede para você comentar o seguinte, quer dizer, bom, o Lula está participando de cúpula da América Latina, CELAC, Caribe, etc. e tal, e também participando dos BRICS, né? Qual é o papel de CELAC entre BRICS e o Império? E sobre Lopes Obrador, Haiti, Cuba e a atuação da China nesses países? Porque o presidente mexicano, ele é relativamente independente, ele tem uma postura, uma política externa ativa, e a China também está atuando, né, na América Latina e Caribe. Obviamente, essa região toda da doutrina Monroe está sendo disputada. Então, a pergunta é, quer dizer, como você vê a China nessa região e também a política externa mexicana? Eu não posso falar do México e eu não posso falar da América Latina, porque eu estou longe, eu não sigo, não tenho tempo. Infelizmente. Eu gostaria de fazer um on the road a la Che na América Latina assim que eu puder, talvez daqui a 1 ano ou 2. Bom, então, seguindo aqui, ó, olha só, o Rock aqui mandando uma solidariedade, também gripado como você. Marcelo Brasil, os BRICS não poderiam ter a sua OTAN? E aí eu faço um comentário, Pepe, sobre essa questão, porque as pessoas tratam os militares, os militares brasileiros são os idiotas, mas existe uma doutrina militar no Brasil de que é o seguinte, quer dizer, olha, o Brasil está sendo sugado economicamente em direção à Ásia, China, mas pela questão geográfica, ele dificilmente consegue se descolar da influência imperial / estadunidense, né? Aí quando as pessoas falam, será que vai ter uma OTAN dos BRICS? A situação do Brasil realmente é muito delicada, né? Quer dizer, pode ter uma OTAN dos BRICS para lá, mas aqui dentro fica muito difícil. Não, é absolutamente impossível. E veja bem, a Organização de Cooperação de Xangai não é uma OTAN da Eurásia. Ele surgiu, a Organização de Cooperação de Xangai foi fundada em junho de 2001. Olha que loucura. Foi 2 meses antes do 11 de setembro. 2 meses e meio antes do 11 de setembro. Eram só Rússia, China e 3 da Ásia Central. O mandato inicial deles não tinha nada militar. Era para combater terrorismo e separatismo e extremismo. Isso é o slogan oficial. Com o tempo, anos, eles foram enveredando para uma agenda econômica.
Aí começaram a absorver novos membros. Depois que entrou a Índia e o Paquistão, mais e mais o interesse passou a ser econômico. Nunca vazou de discussões dentro da Organização de Cooperação de Xangai que isso ia virar um OTAN da Eurásia. Isso é papo furado de think tank americano. E agora que entrou o Irã, mais ainda, eles continuam sem falar. Eles vamos ter uma estratégia evidentemente, uma estratégia de maior troca de informações militares. Não quer dizer que vai ser uma OTAN que é uma organização de ataque. Não é uma organização de defesa do Atlântico Norte. É uma organização baseada no Atlântico Norte que ataca o resto do mundo. Esse é o papel da OTAN. Vai ter uma mesa. Desculpe, vai ter uma conferência sobre a OTAN em Londres no mês que vem, que eu não vou poder ir por uma série de razões, onde vai ser discutido justamente isso. Vários independentes, todo mundo sentando na mesma mesa e discutindo como acabar com a OTAN na prática. O que é praticamente impossível. O Império tem que desmoronar antes para a OTAN acabar. O que você pode fazer é o que está acontecendo agora, né, Leonardo? Que é minar a OTAN por dentro. E isso já está rolando. E a OTAN desmilinguir, porque, inclusive, os membros principais, França e Alemanha, um dia pode baixar uma lampadinha na cabeça e eles vão falar, mas isso aqui não está defendendo os nossos interesses? A gente está defendendo os interesses daqueles imperiais. Não tem nada a ver com o nosso. E aí vai ter um De Gaulle na França, não esse imbecil, e não o salsicha de fígado na Alemanha, que vão fazer um acordo entre eles e vão sair da OTAN. Salsicha de fígado é sacanagem, né, Pepe? Porra, como é que você chama? Não, desculpe, o copyright não é meu, Leonardo. Bom. É como ele é conhecido na própria Alemanha. Sabe o que amigos alemães me falaram, complementando o tema, para a gente falar algo um pouquinho mais leve? Amigos alemães ontem me disseram que Ursula von der Leyen, que eu chamo de Pústula von der Leyen, ou seja, uma pústula mentirosa. Que também se solidarizou ao Brasil, só um parêntese. Na luta contra o terrorismo. Ela é conhecida como Úrsula dos Cadáveres. Traduzindo do alemão, Úrsula dos Cadáveres, pelos próprios alemães. Então, isso não é copyright meu, eu estou apenas citando. E isso que eu te citei agora há pouco, também, eu estava citando. Não fui eu que inventei esse neologismo. Tomara que o Lula esteja assistindo essa nossa live aqui. O Jorge Rodrigues está dizendo, obrigado, Pepe e Léo, pelas palestras, também te chama para ir à Espanha. Bruno Andrade, mas se os bolsonaristas continuarem fazendo ameaças e se insurgindo, Lula terá que se arriscar e sair do script. É mais ou menos o seguinte, pelo que o Pepe está contando, é o seguinte... O Bolsonaro fica lá dos Estados Unidos, né? Tipo, olha, eu tenho um monte de Rottweilers aí no Brasil. Os Rottweilers vão cercar o palácio. E ele fica lá, tal, não sei o quê. E ele manda essas mensagens transversas, né? Aí o Lula vai sendo cercado e aparece uma turma dizendo: gente, eu consigo proteger vocês dos Rottweilers. É mais ou menos isso, né? E aí todo mundo, olha, estamos solidários ao Brasil na luta contra os Rottweilers. Mas ninguém prende o dono dos Rottweilers, né? Será que o Bolsonaro vai ser preso? Né? Essa é a questão. Aliás, não deveria ter feito a comparação com o Rottweiler, porque eu adoro o Rottweiler, né? Tenho saudade de uma. Eu também. Rottweiler que eu tinha. Eles não merecem esse destino. Não merecem, que são cachorros assim realmente extremamente dóceis. São cachorros, pois é, e são fiéis. Foi uma falha aqui. Bom, só agradecendo aqui também o Júlio Beraldi. O caminho é um governo popular. Aristides. Não já governo popular, mas como fazê-lo, né? Como fazer, exatamente. O Fred está apoiando. O Hugo fala assim: a esquerda precisa debater seriamente o identitarismo citado por Pepe e outros intelectuais como Rui Costa Pimenta. Sérgio Prado falando: se mexe com a Argentina e Irã, caberiam nos BRICS. Carlos Saul, bater no. Vão entrar todos. Esses vão entrar. Não, rapidinho, só aqui ele fala: bater no Múcio é fácil, mas e a Guajajara que beija a mão e pede ajuda a John Kerry, está criticando aqui, que é a ministra dos Povos Originários. Marrege, Pepe, você acha que estaria descartada a hipótese do grupo Bannon ter copiado o modo Gene Sharp no Levante sem a participação dos neocons e da CIA? Aí é interessante, eu queria, porque ela fala assim, será que o Bannon não agiu sozinho? Está perguntando? Não. O Bannon não age sozinho. Isso. Como é que o Bannon age? Qual é a do Bannon? Exatamente. O Bannon tem gente com muita grana por trás que financia as suas operações, quando ele
não foi ele que comprou, na verdade, quando ele ocupou uma abadia na Itália do século XI para montar aquele instituto de estudos neoconservadores ou whatever na Europa. Ele tinha a família Mercer, que é uma família de bilionários também, que pagava as contas dele da Breitbart, etc. Eu já contei para vocês, inclusive, a história de que o Bannon queria comprar o Asia Times em 2015. Eu acompanhei essa história por dentro. Eles mandaram um exército de advogados americanos para Hong Kong para tentar descobrir as finanças do Asia Times. E como o Asia Times era um negócio que ninguém entendia. Era uma operação extremamente maluca e incluía fundos que geralmente apareciam em Hong Kong dólares e ninguém sabia como. Eu, inclusive, usei isso. Em algumas das minhas viagens de trabalho, eu era pago com aquele famoso Hongbao, o envelope vermelho chinês, com um monte de Hong Kong dólares dentro. Eu nunca perguntei de onde veio, porque, afinal, teoricamente, era para uma operação jornalística, né? Mas ninguém sabia a proveniência. Os caras chegaram lá, não entenderam porra nenhuma, e, obviamente, pelo menos o Bannon não comprou o Asia Times. E o objetivo era a Breitbart montar uma Breitbart Asia, em inglês, para toda aquela agenda nefasta, neocolonizada, vender para a diáspora chinesa ou as diásporas asiáticas falando inglês, onde inglês é a segunda língua, pela Ásia inteira. Então, pelo menos isso não aconteceu. Então, a gente sabe como ele age. Ele não age nada, ele não tem grana dele. A grana vem sempre de patrocinadores. Por exemplo, uma das colunas que eu publiquei o ano passado foi sobre a ligação dele com um trânsfuga dos serviços secretos chineses que chegou nos Estados Unidos, basicamente aliciou o Bannon, e eles começaram a trabalhar juntos numa campanha para praticamente institucionalizar a ideia de um regime change na China contra o Xi Jinping. Um negócio absolutamente demente, surrealista, brutal. E teve gente que botou dinheiro nessa história, Leonardo, vocês todos. Eu não sei se essa matéria foi traduzida em português, mas fez um carnaval também, porque eu trabalhei junto com um jornalista chinês excelente, com acesso às operações desse agente chinês dentro da China. Então, eu cuidei do Ocidente e ele cuidou de China. Aí a gente juntou o texto e foi um negócio absolutamente incandescente na época, onde a gente mostrava justamente como o Steve Bannon usa fundos, seja de quem for, para adiantar a agenda dele, que basicamente um misto de excepcionalismo total, xenofobia total e controle das colônias ou semicolônias pelo mundo inteiro através de mídia ou de redes sociais. E aí é onde entra o Brasil. Do ponto de vista do Steve Bannon e de quem... Vamos controlar o Brasil via redes sociais e mancomunados com facções da CIA também. Voltando ao mesmo ponto. Voltando ao ponto... É subdividida em facções. Sim. Diga. Às vezes parece que a gente está vivendo sob um grande jogo, né? Quer dizer, nós somos essa divisão reinando, esses personagens que talvez não estejam tão separados, né? Como você falou. Não, mas claro que nessa não. Linha de direita e esquerda, mas muito separados. Nessa questão, estão todos defendendo 1%, né, no final das contas. Estão todos defendendo 1%. Exato, estão todos defendendo 1% e o excepcionalismo dos, até ontem, Masters of the Universe. Exatamente. A diferença é que os Masters of the Universe, cada um deles tem a sua rede. Exatamente. Algumas dessas redes são interligadas. Para dar uma analogia para vocês, é como a BlackRock, a Vanguard, a State Street, JP Morgan, a Bank of America, Citibank, etc., são, teoricamente, investment banks e corporações separadas. Não. Aí, quando você vai ver o controle acionário da Facebook, estão todas lá. E quando você vai ver o controle acionário da própria BlackRock, qual o maior acionista da BlackRock de fora? É a Vanguard. É assim que funciona.
Eles estão todos interligados. É uma Matrix mesmo. Essa é a Matrix real que a gente vive hoje. Não é a Matrix ficcional. Isso não existe mais. E a interligação, evidentemente, de todo esse complexo do sistema financeiro internacional, dos bancos de investimento, com a estratégia geopolítica e com as corporações. E, claro, digamos, tem vários mapas, inclusive, circulando pela net, e eu diria que o mais plausível e realista ele coloca no centro da Matrix o Council of Foreign Relations, em Nova York. O Council of Foreign Relations é que une toda a elite do establishment, definindo qual vai ser a estratégia do império nesse ano, próximo ano, nos próximos anos, etc. E tal. As diretrizes gerais de como o império funciona, elas são discutidas no Council of Foreign Relations, que, por acaso, não é em Washington, é em Nova York. Então, se você vai ao Council of Foreign Relations, se você é convidado, se você assiste a algum dos, como é que chama, das palestras ou dos meetings deles, você está dentro já da Matrix do Império. E se eles te pedem alguma coisa, sem dúvida nenhuma. Geralmente não. Isso é discutido entre eles, evidentemente. E entre eles, a um nível muito rarefeito. Porque no Council of Foreign Relations é o que está aberto. O que foi discutido antes de ir parar no Council of Foreign Relations é o que interessa. E isso ninguém vai saber. Que é o que os caras discutem em cúpulas privadas, tipo Aspen Institute, mas não o Aspen Institute aberto para todo mundo. As reuniões do Aspen Institute fechadas. O que eles discutem no Harvard Club, por exemplo, onde só entra membro e onde não tem convidado. De vez em quando, se você está num certo nível, você pode ser convidado para um almoço, and that's it. Então, e é aí que se decide. Como em Londres, como se decide o establishment inglês? Eles se reúnem em clubes privados em St. James, onde não entra foreigners, estrangeiros, a menos que eles te convidem, e vai ser um convite para uma coisa específica e que não vai interferir em discussão de policy a longo prazo. É assim que funciona, Leonardo. O que eu estou contando para você e para vocês todos não é uma teoria conspiratória, é como funciona o mundo real do Império Anglo-Americano. Agora, ninguém sabe que funciona assim. Dominação do espectro total, Pepe. Bom, Biase está nos apoiando. Exatamente, dominação do espectro total. O livro do Engdahl, que precisa ser traduzido no Brasil, se ainda não foi. Exatamente. Só passar aqui, Pepe, por alguns comentários. A Benedita apoiando, a Diana Costa dizendo Lula não pode quebrar os ovos, né? Fernando Bai, alta traição e não esquerda versus direita. Pepe mostrando o campo ampliado, segundo Luiz Presa. E aí tem duas perguntas, aliás, três perguntas que convergem aqui. A Sheila está dizendo, Lula não pode dialogar com a Rússia no âmbito da ONU? Né? O Bruno Andrade... Só passar aqui pelas outras duas, Pepe, rapidinho. O Bruno dizendo, como Lula pode usar o apoio de China e Rússia de alguma forma sem provocar o império? Tem jeito? Qual é a mágica, né, na verdade? E a Mahesh, já que você estava falando do Bannon, então o Bannon não é uma dissidência dos neocons, ele trabalha para a mesma agenda, está perguntando, né? Ele pode trabalhar para a mesma agenda, mas com um método diferente, talvez, né? Sim, ele trabalha para uma agenda que é neocon em certos aspectos, em outros não, para a agenda pessoal dele, que é a agenda dos sponsors, dos caras que botam uma grana para ele fazer essas coisas todas. E, como eu disse para vocês há alguns minutos atrás, basicamente os dois eixos principais. Excepcionalismo americano aplicado no mundo inteiro, dominação das colônias a todo custo, seja como for, e xenofobia. Esses são os três elementos principais do banonismo, digamos. O banonismo é bom. Aqui a gente tem o bananismo. Aqui é o bananismo. Mas, o Pepe, vamos lá. Então, é o seguinte, quer dizer, essa mágica, né? Tem alguma mágica que o Lula possa fazer para dialogar com o Rússia e China? A gente está falando sobre isso há alguns minutos. Sun Tzu. Vai ser um jogo de equilibrismo extremamente sofisticado que ele é capaz. Mas, para isso, ele vai precisar de não um segundo escalão, mas um escalão 0,5, um meio escalão entre ele e o primeiro,
a nível diplomático e a nível de contatos pessoais, inclusive, com os chineses e os russos. E isso vai ser desenvolvido, sem dúvida nenhuma, que é essa diplomacia não underground, mas paralela, shadow diplomacy, diplomacia nas sombras. Exemplo prático. Por que o Nord Stream 1 e Nord Stream 2 foram bombardeados? Porque os americanos descobriram que tinha um canal secreto de negociação entre os russos e os alemães. Ou seja, você tem que montar o canal, mas tem que ser suficientemente secreto para não ser descoberto, né? A Eva está dizendo, mágica não, Léo, a habilidade que ele tem. Sim, mas ele tem a habilidade de mágico, isso que eu quero dizer, porque assim, outros não conseguiriam fazer o que o Lula faz. E aí, Pepe, tem uma questão da Ana Luísa que estava lá atrás, que ela pergunta sobre prisão do Bolsonaro. Vamos dizer o seguinte, quer dizer, o Lula tem que ser esse Sun Tzu que você falou, arte da guerra ali entre esses blocos, né? Você acha que ele pode arrancar grandes concessões do Império para o Brasil do ponto de vista econômico? Se isso é uma possibilidade? E se ele pode, então até falou assim, olha, vocês querem me apoiar mesmo? Quero ver, então manda aí a prisão do Bolsonaro, prende o Bolsonaro que eu quero ver. Será que ele consegue a prisão do Bolsonaro ou o Bolsonaro vai ficar como um asset guardado? Ou a prisão do Sérgio Moro, por exemplo, que foi um ativo americano no passado. Será que o Lula consegue se fortalecer prendendo os seus dois algozes do passado? Ou isso é sonhar muito alto nesse jogo nessa Não, arte da guerra? Bom, primeiro de tudo, é uma hipótese de trabalho. Ou seja, eu não gosto de especular. Eu gosto de hipóteses de trabalho onde você tenha base factual para elaborar um cenário plausível a partir dessa. O cenário plausível seria uma cópia do que os democratas estão querendo fazer com o Trump. Eu ia te perguntar exatamente isso. O que vai acontecer com o Trump? Ele vai ser preso? Ele vai ficar inelegível? Vai ser o quê? Eles estão tentando há 2 anos, sem parar, um jeito de enquadrar o Trump para, pelo menos, impedir que ele concorra na próxima presidencial ou que ele perca os direitos políticos por alguns anos. Eles estão tentando tudo possível e imaginário. Até agora não conseguiram. Especialmente porque o Trump tem um backup republicano ainda muito pesado, o que inclui alguns das melhores mentes legais dos Estados Unidos. No Brasil, o Lula teria... veja bem, eu vou falar 20 vezes. Se Lula ou a liderança em torno do Lula resolvesse partir para esse caminho, ia ser ainda mais complicado, porque o governo Lula não tem acesso a todas essas fontes e a todos esses mecanismos, ou inclusive inventar mecanismos para colocar Bolsonaro ou Moro na cadeia. Ia ser muito mais complicado. E eu acho que, basicamente, é contraproducente. Não, deixa eles ao vivo, deixa eles soltos como cães raivosos ou ocultos, mas você monitora tudo que eles fazem. E isso é a definição de inteligência. Inteligência é você operar nas sombras e tentar, como é que chama? Encapsular e enjaular o adversário quando o adversário está agindo em público. Voilà. É isso. Ou seja, o que o governo Lula precisa, essencialmente, é uma Intel de primeira. E isso vai demorar, eu acho que vai demorar muito tempo para colocar em funcionamento. Porque para isso controle militar, né? Nesses cargos chaves de inteligência, Leonardo, só mais um minuto. Você precisa ter gente de... Sua confiança tem que ser 500%. E eu não acho que tenha esses personagens em torno do Lula ou que possam ter a sua confiança total. Infelizmente. Me corrija. Nesse xadrez, qual papel joga o apoio popular e a sociedade civil? Porque é uma questão importantíssima. Olha só, o Brasil teve uma eleição que foi 50-50, né? Praticamente meio a meio. E aí o que acontece? Quer dizer, quando a gente olha hoje as pesquisas, o Lula ainda tem uma reprovação relativamente alta. A primeira pesquisa mostrou, porque é o rescaldo da eleição presidencial. Sim. Então, o Lula aprovado, sei lá, por 55% e reprovado por 40%. Tal. O Lula já teve aprovação de 80%. O governo dele
vai dar resultados econômicos, mas isso pode demorar. Então, ainda há uma polarização. Esse episódio que aconteceu em Brasília, no dia 8 de janeiro, ele pode erodir a base de apoio ao Bolsonaro, porque cai a máscara, né? Quer dizer, não, o cara que era pacífico ali, estava lutando pela liberdade, não, ele estava depredando. Mas pode ser que seja um processo mais lento. E aí a gente volta à pergunta, e o apoio popular? E a mobilização de massas? Quer dizer, o Lula precisa estar permanentemente mobilizando o apoio popular para se fortalecer e mostrar força nesse fio da navalha que você traçou? Claro, essa semana tinha que ter milhões de brasileiros na rua. Tem? Não tem. Quando o Imran Khan foi deposto ilegalmente por lawfare no Paquistão, as maiores manifestações de massa da história do Paquistão imediatamente na sequência. Ou seja, deem uma olhada no que aconteceu no Paquistão, façam a mesma coisa no Brasil. Tanto assim que a elite ficou com medo brutal. Eles estão fazendo o possível e o imaginário para impedir que haja eleições presidenciais no Paquistão no ano que vem. E que o Imran seja desqualificado. Não conseguiram até agora. Mas e o que aconteceu com o Imran Khan? Só para entender o contexto. Porque ele foi deposto, conseguiu mobilizar o povo, mas o que aconteceu com ele? Lawfare por uma facção do irmão do antigo ex-primeiro-ministro Nawaz Sharif, que é atlanticista, dominado pela Arábia Saudita e pelos americanos, essencialmente, com apoio, muito importante, lição para o Brasil também, com apoio de uma facção fundamental do exército paquistanês, que é a única instituição que funciona no Paquistão, usaram lawfare e depuseram o Imran Khan. E o que o Imran fez como líder eleito e o político mais popular do Paquistão, com índice de aprovação lulesco de mais de 80%? Ele falou, vamos à rua. E foi todo mundo na rua. Islamabad, Peshawar, as principais cidades, Lahore, as principais cidades. E os caras ficaram com medo. E agora está como é que chama? Um stalemate, como se diz? Como é que chama? Um impasse. Nos próximos meses, onde esse governo não tem a menor credibilidade popular, está dependendo do FMI de novo, vai depender de mais algumas migalhas que o Império pode jogar, porque o Império interessa jogar migalhas para o Paquistão, porque aí é o quê? É quebrar a União Paquistão-China. O Paquistão é membro da Organização de Cooperação de Xangai e, ao mesmo tempo, é o principal projeto das novas rotas da seda. Como um todo, é o corredor econômico China-Paquistão. Então, o que eles fazem? Eles fazem isso, eles fazem lawfare, eles depõem o primeiro-ministro, eles fazem... A CIA está infiltrada no Baluchistão, que é o deserto que une o Paquistão e o Irã no sul. Eles usam todas as técnicas ao mesmo tempo, inclusive esse controle da maior parte do parlamento e de boa parte dos militares, dizer, eu vou vender vou vender F-35 para vocês com desconto, qualquer lixo do gênero. Sabe? E os militares paquistaneses, evidentemente, caem. Mas uma boa parte do cetro médio, o cetro médio inteiro do exército dos militares paquistaneses apoia o Imran Khan. O Imran Khan é o Lula paquistanês. Pronto. Eu nunca botei isso. Estou botando isso para vocês em primeira mão. Então, olhem o que ele fez. Olhem como ele botou todo mundo na rua. Ele teve uma tentativa de assassinato, Leonardo. Tentaram matá-lo 2 meses atrás. Ele conseguiu escapar, por sorte. Um cara com um revólver a queima-roupa. Ele escapou. E se houver o mínimo de legalidade daqui para frente, ele vai ser reeleito ano que vem. E vai ser primeiro-ministro de novo. Agora, enquanto isso, o Paquistão perde um tempo gigantesco no meio, porque ele já tinha colocado o Paquistão nessa rota de desenvolvimento eurasiático, interligação de Eurásia multipolar, voltou a ser uma semicolônia americana com esse primeiro-ministro Sharif também, que é um babaca pateta controlado. É assim que funciona. Mas a diferença é que ele botou as massas na rua. O Lula, de um momento a outro, ele vai ter que botar 10 milhões na rua.
Vai lá. Não é tão simples assim, né? Não é tão eu simples. sei que não. Isso eu disse para vocês metaforicamente. Não, claro. 100 milhões na rua. Ele vai ter que botar as massas populares que representam o Brasil realmente na rua, que o recado das massas populares para esses 0,0001% de elites compradoras é agora não chega, agora não vai passar mais. Não tem outro jeito. O Fernando pergunta se o Imran Khan volta e a Kátia fala que os militares Já falei. O ano que vem, se tiver eleições legais, normais, ele é reeleito com 80% Pepe, olha, vou te falar, você mesmo colocou aqui várias vezes, né, que você nunca tinha estudado a fundo a questão brasileira. Seu foco sempre foi a Ásia, essa emergência desse mundo multipolar a partir da Eurásia. A gente teve aqui no final do ano, em dezembro, foram palestras assim sensacionais. Uma delas, inclusive, com o Celso Amorim, aqui em São Paulo, na PUC. A gente teve Casa de Portugal e o Clube de Engenharia. A gente ficou, quer dizer, não é que a gente, assim, não estou te incluindo nisso, mas muitas pessoas ficaram no Brasil, depois da posse do Lula, com aquela ilusão. Não, vai ser tudo tranquilo, perfeito, a posse foi maravilhosa, tal, e veio isso depois, né? Então, assim, quer dizer, a gente está entrando num período histórico aqui do Brasil, esses próximos 4 anos, extremamente delicado, né? Isso não vai ser tão simples, vai ser muito mais difícil do que parecia que poderia ser, né? O Lula realmente vai ter que exercer aí com muito talento essa arte de governar. Passo para você fazer as suas considerações finais. A gente já está aqui batendo 2 horas de transmissão, fantástica transmissão. Passo para você, então, ir para o encerramento e deixo aqui o comentário da Lindy Veronês. Fantástica live, agradeço. Não, e aqui, ó, só rapidão, como diz a Fran. Atualiza a guerra da Ucrânia para nós, mas rapidão, Pepe, 2 minutos, 3 minutos. Bom, maravilhoso, né? O general Armageddon, exercendo as suas fabulosas qualidades de ambiguidade estratégica, ele está conseguindo deixar todo o Otanistão, mas um nível de freak out. Sabe? Eu nunca vi um freak out de um corpo político institucional nesse nível. Eles estão piores do que galinhas sem cabeça, de desespero. Porque eles não sabem o que vai vir agora. Quando ele vai lançar a ofensiva de inverno? Vai ser esse mês? Vai ser o mês que vem? Vai ser em março? Onde vai ser? Vai ser no Donbass? Vai ser pelo norte da Bielorrússia, indo até Kiev? Ele vai querer pegar Kiev de novo? Ele vai fechar a fronteira com a Polônia? Ninguém sabe. Isso aqui é maravilhoso. E no meio dessa história toda, no começo da semana, houve uma reorganização da cadeia, da pirâmide que controla a operação militar especial. O Gerasimov, que é o chefe do Chief of Staff do Exército, na verdade, ele agora é o comandante-geral. O que é muito interessante, ele é o segundo, né? O ministro da Defesa é o Shoigu, ele é o número 1. O Gerasimov, na cadeia, como chefe do Estado-Maior, desculpa, em português é chefe do Estado-Maior do Exército, ele é o número 2. O general Armageddon seria o número 4 ou 5, porque ele é um general ocupando só da operação. Então, agora eles botaram o Gerasimov lá em cima, que é o que deveria ser desde o começo, porque agora a operação vai mudar. Só que eles não dizem como vai mudar. Ou seja, vai ser uma guerra contra o terror, porque, do ponto de vista de Moscou, o regime de Kiev é um regime terrorista, em todos os sentidos, mata civis, bombardeia civis indefesos, que é o que eles estão fazendo em Donbass ainda hoje, torturam prisioneiros de guerra, que vai contra a Convenção de Genebra. Ou seja, é uma acumulação de neonazismos superpostos, tudo isso legitimado e weaponizado pela Europa. Então, os russos chegaram já à conclusão. Cada post do Medvedev no Telegram agora, mas é um negócio, é o Medvedev, um misto de Alice Cooper com AC/DC, sabe? É ultra heavy metal.
E ele fala, a gente não tem mais que conversar com esses vagabundos, né? É um bando de nazistas suportando outro bando de neonazistas. Agora, o que vai acontecer na prática, no terreno, ninguém sabe. Vai ser uma destruição ainda maior do que... Por exemplo, hoje, de 2 dias para cá para hoje, todas as estimativas de perdas do exército ucraniano em Soledar, naquela região, em Bakhmut, de 20 a 25 mil vítimas entre mortos e feridos. Isso é um negócio incompreensível no Ocidente. Ou seja, é o moedor de carne. E agora os russos vão soltar o moedor de carne turbo. Então, isso é o que vai acontecer nos próximos meses. Em termos de diálogo, less than zero. Isso já foi dito por todos. Não tem o que conversar. Ou seja, quando os russos conquistarem o que eles quiserem no terreno, eles vão mais uma vez... Lavrov vai soltar uma mensagem para os americanos. Vocês querem sentar e conversar agora? Ah, não? Tá bom, a gente continua. Então, assim, isso é o resumo em 3 minutos do que tá acontecendo. Ou seja, nada mudou, né? Quer dizer, não, vai ficar muito mais pesado, Leonardo. Não, sim, mas é aquela coisa, não está caminhando para uma solução, né, propriamente. Não tem solução porque a não solução foi imposta pelo Império. Eles impuseram, não tem diálogo, não tem diplomacia. E aí, aquele paspalho do Stoltenberg na OTAN, todo dia fala isso. Ele está dizendo, ele falou, ele fez uma ilustração prática do Orwell, War is Peace. Guerra é paz. Ele falou, para ter paz na Ucrânia, a gente vai ter que armar a Ucrânia até os dentes. Você acredita? Ele falou isso. Foi reproduzido na mídia no mundo inteiro. Bom, então a gente está nesse pé. A semana que vem, é uma pena que não teve tempo de eu falar isso para vocês, mas a gente faz uma outra live para falar do que eles falaram. Davos começa segunda-feira. Pô, a gente podia fazer uma sobre Davos, hein? Vamos fazer sobre Davos, mas depois que acabar, Leonardo, tá? Vai de segunda até que dia? Dura uma semana. Então, na outra semana, seria legal a gente fazer na outra semana, depois que acabou tudo, assenta a poeira, etc e tal. Tem uma mesa redonda. Se vocês forem no meu canal do Telegram, eu dei a lista das mesas redondas na terça-feira. É um negócio inacreditável. Leiam vocês. Tem uma mesa redonda onde vai ter Stoltenberg, da OTAN, com aquela maluca do Canadá, a Chrystia Freeland, que provavelmente vai ser a próxima secretária-geral da OTAN. Ela está entre as mais cotadas. Só tem atlanticista warmonger na mesa. E provavelmente intervenção do comediante cocainômeno diretamente de Kiev por Zoom. Ou StreamYard. Né? É isso aqui, ó. Vai no meu canal do Telegram e aí você pode dizer para as pessoas... Vocês entram no meu canal do Telegram, tem a lista de todas as... Vai ter uma intervenção especial de Ursula von der Leyen junto com Klaus Schwab. Ou seja, é o encontro da Medusa com o Nosferatu, ao vivo. Você imagina um negócio desse? Ou seja, isso é Davos. Ou seja, não dá para levar a sério. Mas isso conversa na outra semana. Pepe, muito obrigado. Bom fim de noite aí para você. Obrigado a todos que nos acompanharam. Sigam aí na TV 247. Obrigado a vocês todos. E desculpe pela minha exaltação, porque os tempos estão exaltados. Né? É isso aí. Valeu, gente. Obrigado.